Olá, meus amigos, eu sou Anderson Viana e eu vim falar aqui para você que você deve pensar diferente para as coisas acontecerem na sua vida. Você deve ter uma mentalidade diferente para tudo começar a se tornar novo na sua vida. O que eu tenho hoje para te dizer sobre uma mentalidade investidora, uma mentalidade de empreendedora? O que você precisa ter para começar a investir? O que você precisa ter para começar a faturar mais, ganhar mais no seu trabalho, ganhar mais na sua vida, fazer novas fontes de renda? O que você precisa hoje para você entender isso? Porque muitas pessoas estão com a mente realmente fechada. E essas pessoas com a mente fechada acabam não identificando o que o universo está jogando para ela, as oportunidades, as pessoas, as conexões, as coisas que estão acontecendo ao redor dela. Sabe por quê? Eu vim aqui hoje abrir a sua mente, porque você tem que ter noção que tudo ao seu redor pode ser uma oportunidade de você crescer, pode ser uma oportunidade de você fazer uma ponte, um caminho, de trilhar uma nova sequência na sua vida para que te leve ao caminho da prosperidade. Só que o que você precisa hoje de verdade? Você precisa estar antenado às oportunidades que a vida lhe fornece. Porque você às vezes vê aquela pessoa que tem muitas coisas na vida dela, mas você realmente acha que às vezes não é possível acontecer com você. Você vê uma pessoa ganhando 10 mil reais por mês, 20 mil reais por mês, e você acha que não é possível para você. E eu já te falo uma coisa. Tudo é possível para aquele que crê. Lá na Bíblia já fala, se você pedires de todo o seu coração, pode ter a certeza que você vai alcançar. Lá em Mateus está falando. Então o que você precisa hoje para despertar a sua mente? O que você precisa hoje para dar um choque na sua realidade? Para você entender que às vezes mesmo você trabalhando de CLT ou mesmo você empreendendo, você tendo todos os meses o mesmo resultado, você pode começar a ter um resultado diferente. Sabe por quê? Muitas vezes o que está te limitando, mesmo você de CLT ou de você empreendedor, de você empresário, o que te limita é a sua mente. Eu tenho certeza que você já alcançou alguns resultados na sua vida. Você tinha um serviço e você almejou ganhar mais, que seja de CLT ou não, e você chegou naquele resultado. Só que às vezes nós colocamos um patamar na nossa vida que a gente mesmo, nós mesmos nos limitamos a chegar no próximo patamar. Sabe por quê? Porque você está achando que algumas coisas não vão pertencer a você. Você acaba identificando que tem coisas na sua vida que parece que não fazem sentido para você. E aí você pensa num salário gordo e você acha que aquilo não é possível para a sua vida, para o que você tem que viver ainda. E eu tô aqui para te falar que a realidade ela existe, mas ela existe para quem crê. Você almejar, pensar. E eu não estou falando aqui daquele livro que você vê, O Segredo, de Rhonda Byrne, que fala sobre você mentalizar. Eu estou te falando mais profundamente, de uma forma que você tem que acreditar de verdade que é possível você chegar naquele valor, que é possível você ter aquela renda, que é possível você ter aquele carro, aquele dinheiro aplicado, aquela conta bancária gorda. Só que o que você precisa fazer é não ficar estagnado e começar a prestar atenção em tudo que está à sua volta. Porque a partir do momento que você libera a sua mente para pensar, para prosperar, para pensar diferente acima dos outros, você já começa a dar um passo em direção à sua prosperidade. O que você precisa para poder atingir isso? Você sabia que os seus pensamentos, eles atraem as coisas tanto positivas quanto coisas negativas? O seu pensamento, às vezes, de escassez, que vai faltar, que vai realmente acabar alguma coisa, aquilo você atrai. Sabe quando você pensa que alguma coisa vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, e você fica pensando até acontecer? Meus amigos, é fato. É difícil de dizer, mas isso é uma realidade. Por que você não pensa que você vai se tornar milionário e pensa consequentemente todos os dias da sua vida até acontecer?
Isso você não faz, sabe por quê? Porque demora um pouco e você acaba desistindo, porque nada é um passe de mágica. Só que o que você tem que entender é que quem te criou, ele é dono de todo o ouro e toda a prata possível, só que você precisa ficar ligado nas oportunidades de mercado, nas oportunidades da rua, das pessoas, dos eventos que você está indo, de tudo que você está fazendo. Entende? Porque, às vezes, o que está faltando em você, e eu vou falar isso olhando dentro dos seus olhos, está faltando em você, está na pessoa que você ainda não conheceu. E sabe como que eu sei disso? Porque também em mim, o que estava faltando e o que ainda está faltando para acessar o próximo nível está também nas pessoas que eu ainda não conheci. Porque conhecimento a gente se adquire. O melhor conhecimento que você tem a fazer hoje é se conectar com quem te criou. Depois disso, as oportunidades vão começar a aparecer para você. E eu vou te dar exemplos simples aqui de você realmente ganhar dinheiro de outra forma, não só sendo um CLT. Você trazer novas oportunidades. Hoje eu falo sobre investimento para muitas pessoas. Temos automação, temos investimentos em renda fixa, renda variáveis. Faço operações de day trader, sou um trader profissional e hoje eu falo para você com toda a clareza possível. É possível acontecer na sua vida coisas diferentes, só que você precisa crer. Quando a gente fala com uma pessoa, vamos investir, vamos criar uma carteira, a pessoa fala, não tenho dinheiro. E aí eu falo, olha, hoje nas minhas aulas, que eu dou também gratuita, essas aulas a gente ensina a prospectar nova fonte de renda, você buscar nova fonte de renda. Só que tem um problema, cada um, você, João, Maria, José, Ricardo, Rafael, essas pessoas, cada um tem um segmento e cada um está num lugar. E você tem a oportunidade de gerar novas fontes de renda para poder começar a investir. Só que as pessoas, elas não veem isso, elas estão com a mente fechada. Tem gente que às vezes já aconteceu em aulas que nós damos, num estralo de um dedo, uma pessoa que trabalhava na parte elétrica de uma empresa, ele era um eletricista, que era contratado, essa pessoa precisou ouvir uma coisa para realmente pedir conta e começar a trabalhar sozinha. E no primeiro mês dela, ela já fez mais que o dobro do seu salário que ela tinha. Significa que as coisas vão ser fáceis? Foi bom ela ter desistido naquele momento do seu serviço de CLT, ter realmente pedido conta? Não sei se foi bom naquele momento, mas o pensamento dela é que ela queria ter pedido conta antes. Isso eu tenho certeza. Só que o medo, ele nos paralisa. E quando eu falo para algumas pessoas, você podia vender tal coisa que você conseguiria uma segunda fonte de renda, uma terceira, e as pessoas, elas têm a mente muito limitada, elas acham que não é possível, até elas ir lá e fazer. Elas irem lá e fazer. Você está trabalhando de CLT, você pode continuar trabalhando de CLT. Existe um plano que chama plano de carreira. A gente pode fazer uma transição de carreira, só que você não precisa ir lá e pedir conta imediata. O que você precisa é começar a pensar em outra coisa. Sabe por quê? Porque todos nós, todos, homens e mulheres, precisamos ter pelo menos 3 fontes de renda para você começar as coisas a acontecerem na sua vida, para você realmente pagar as coisas para sua casa, para você começar a investir, para você assumir um novo consórcio, uma parcela de uma casa, uma parcela de um veículo, a começar a construir um imóvel novo. Você tem que ter essas fontes de renda. E muitas vezes essas fontes de renda, elas não vão vir só do emprego CLT, porque não tem como você trabalhar em 3 lugares ao mesmo tempo. E o que você precisa é despertar. E a partir do momento que você desperta a sua mente para as outras coisas da vida, não tem mais volta. E como que as pessoas, elas despertam de verdade? Como que você faz para despertar? Olhando dentro dos meus olhos, você precisa ouvir uma coisa que chacoalhe o seu cérebro. Só que para cada uma pessoa, o gatilho é diferente um do outro. Tem gente que só num sorriso já começa a pensar diferente e outros precisam tomar paulada. Então eu te falo,
pensa diferente, começa a fazer diferente. Hoje eu dou aulas para várias pessoas, nós temos um grupo de investidores e nesse grupo de investidores é onde aparecem oportunidades para você trocar ideia com pessoas que estão com o mesmo objetivo que o seu. Fazemos reuniões no Zoom, no Google, e aí o que a gente fala? Sobre rendimento, sobre investimento, sobre pessoas que já têm dinheiro, já trabalham e querem colocar o dinheiro para investir, porque entenderam que o dinheiro, ele não é somente uma coisa para você usar para pagar suas contas. O dinheiro, ele é uma ferramenta. E essa ferramenta, a gente utiliza ela para pagar, às vezes, o condomínio, para pagar o aluguel. Aquilo é uma ferramenta para incentivar outra pessoa, para poder ajudar na igreja. Ele é uma ferramenta. E o dinheiro, ele tem que ficar embaixo do seu sapato. Ele não é para ficar acima da sua cabeça. Ele não é o seu rei. Então, assim, quando você pensar que o dinheiro, ele é a pessoa que manda na sua vida, assim, eu te falo com toda a propriedade que por mais de 9 anos eu fiquei o tempo inteiro trabalhando e vivendo por ele. E quando eu entendi que ele é uma ferramenta de instrução que Deus ele fornece para nós, para a gente entregar para fazer outras coisas, aí você começa a entender que o dinheiro é uma moeda de troca, ele vai e volta, ele vai e volta, ele não é só para ficar aí. Mas o passo mais inteligente é você entender que todo dinheiro, todo empresário, toda pessoa, existe 2 fases do dinheiro. E nessa primeira fase é onde você trabalha, soa, e principalmente para quem é empreendedor, e vai lá e faz um caixa e guarda aquilo. Para quê? Para você chegar na segunda fase. Qual que é a segunda fase? Hoje a segunda fase, ela é aquele momento que você pega esse caixa que você fez com tanto esforço e você coloca ele para trabalhar para você, para te dar rentabilidade, que seja de qualquer forma, colocar o dinheiro para abrir o segundo negócio. Tem gente que investe em carros. Tem gente que investe em motos, eu tô com 100 mil ali, vou comprar tantas motos e vou colocar para vender e vou continuar lá no meu emprego, vou continuar na minha empresa, vou continuar empreendendo. O outro pega o dinheiro e começa a construir uma casa, começa a comprar um terreno numa posição, num lugar aonde essa posição vai se valorizar no futuro. O outro investe na bolsa de valores, outras pessoas investem comigo com automação, investem com renda fixa, investem com carteiras de investimento. E aí coloca o quê? O dinheiro para render. E a partir do momento que ele começa a render, você tem tempo para poder trabalhar. E aí você vai trabalhar e colocar o dinheiro para render. Já fez uma segunda fonte de renda. Melhor que isso, imagina só, você pega uma casa, tem dinheiro legal, fez um consórcio. Você foi contemplado num consórcio que você às vezes pagou 12 meses, 24 meses, 3 meses, que acontece, porque eu também vendo consórcio e eu vejo isso acontecer. Semana passada tinha um rapaz ali que eu vi na carta de crédito contemplado de 150 mil, ele foi contemplado no 3º mês e está vendendo essa carta de crédito por 50 mil e pagou sabe quanto? 600 reais na parcela durante 3 meses e já pode vender essa carta de crédito. Por que uma pessoa compraria uma carta de crédito dessa? Porque uma pessoa que precisa de 150 mil, se ela for no banco, ela vai pagar 3 vezes mais de tantos juros que tem. E as parcelas, em vez de ser 240, 200 parcelas, ela vai pagar 400, 420. Então, assim, entenda que quando você tem umas coisas na sua vida que modificam a sua mente, o seu cérebro começa a pensar diferente. Você hoje precisa simplesmente entender que você precisa ter uma fonte de renda. E se você consegue fazer isso com um consórcio, pagar, você consegue vender uma carta de crédito ou não, pega essa carta que foi contemplada, compra um imóvel, coloca ele para alugar, pronto, você fez a 3ª fonte de renda. Ah, mas não dá para comprar um imóvel porque é muito pouco, eu não tenho dinheiro para completar, um imóvel aqui é caro. Legal, pega esse dinheiro, compra ele, de repente você compra um terreno onde vai se valorizar. Hoje as pessoas alugam um terreno, fazem muro, coloca ali, faz estacionamento, cria uma visão diferente. Se você bater no Google hoje, no chat GPT, como eu posso gerar renda? Conta a sua vida para o chat que ele vai te falar, olha, de acordo com o que você me falou, está mais propício para você fazer isso, isso e isso. Só que o que você precisa? É despertar a sua mente.
E se você quiser despertar a sua mente junto comigo, o meu Instagram está aqui. Eu sou Anderson Viana, também é meu canal do YouTube e TikTok. Estou com o Instagram novo agora, Anderson Finanças 1, Finanças sem ser cedilha, Financas. E aí você pode começar a me seguir. E lá no meu link da bio nós temos o número do meu celular. Estamos criando um grupo onde as pessoas vão entrar para a gente poder dar essa aula de direção, de direcionamento, para você começar a pensar diferente, fora da casinha, fora do seu raciocínio lógico, fora do que você está sendo doutrinado a sua vida inteira. Tirar o seu cérebro daqui e começar a colocar outras ideias nele. E aí você pode abrir a mente e colocar o seu dinheiro para render. Eu também, quando comecei, não tinha uma grana danada para colocar para render. Mas já aos poucos que eu fui colocando, eu já consegui colocar mais de 500, 600 mil reais para gerar de renda todos os meses para mim. Além, isso eu estou falando de renda fixa, além de termos outros tipos de investimentos. É terreno, é casa alugada, e você precisa ter essa noção. Ou você vai esperar ter 50 anos, 60 anos para começar a investir na sua vida e pensar diferente. Saiba que você que está assistindo, que é jovem e tem que ter pensamento diferente, já pensa em ser milionário, ser rico, arruma uma coisa para você pagar. Compra um terreno, não seja financiado, compra um consórcio, faça alguma coisa, porque você vai ver que você, mesmo com 17, 18, 20 anos, assumindo responsabilidades, o quanto antes você vai prosperar a sua vida. Quer pior que isso? Uma responsabilidade? Arruma uma mulher, daqui a pouco arruma um filho que você vai prosperar, a sua esposa tem que ser aquela que vai bater em você e vai falar assim, vambora, vamos crescer, e você vai junto e você vai ver o tanto que você vai prosperar. É claro que eu estou falando aqui de homem, tá? Não tô falando de moleque que não quer nada com a vida, porque hoje tem pessoas de 24 anos de idade que não tem instrução nenhuma, não tem conhecimento e infelizmente a família não deu total apoio para falar sobre isso e nunca trabalhou. Eu mesmo na minha empresa que eu tinha gente de 24, 25 anos que estava começando o seu primeiro emprego, sendo que eu, aos 12, 13, 14, 12 anos de idade, eu já estava carpinando lote para ganhar 10 reais, para ficar 2 horas debaixo do sol. E aí eu falo para você, oportunidades existem para todo mundo, só que você precisa pensar. E quando você tem uma oportunidade, você já está bom no seu movimento, você já ganha dinheiro. Quando você tem uma oportunidade boa, sabe o que você faz? Tem que pôr a sua cabeça para pensar em formas mais fáceis de você ganhar dinheiro e você realmente entender que o seu dinheiro, ele pode vir de uma forma menos dolorosa. Então, entenda e compreenda que você que está aí, você pode realmente entender que a vida pode ser diferente. As coisas não precisam ser do mesmo jeito. Esse vídeo aqui, se ele fez sentido para você, você pode colocar aqui, realmente, apertar no gostei, fazer um comentário e falar para mim o que esse vídeo modificou no seu pensamento agora. E se você quiser fazer parte de um grupo onde nós estamos falando sobre mentalidade, sobre finanças, sobre como gerar novas rendas, sobre como começar a investir, sobre como você pode, às vezes, quem sabe, abrir um novo negócio, ideias, conexões, pessoas, você entra em contato. Aí na descrição tem meu telefone, temos o link do nosso grupo e tem também no Instagram. Um abraço e até a próxima. Valeu!